Pessoal, bom dia. Vou começar esse vídeo um pouquinho diferente hoje. Queria apresentar para vocês a minha bebezinha Cristal. Não sei quantos que me assistem gostam, né, de galinha, mas adquirir uma Embrapa 051 era uma vontade antiga minha, sabe? Eu gosto muito da raça que a Embrapa desenvolveu. A Embrapa 051 é uma galinha que ela é diferenciada, sabe? Ela tem um período de postura maior, ela não choca, tá? Ela tem um período de postura maior. Eu queria muito adquirir essa galinha, eu recomendo para pequenos produtores rurais, né, que comercializam ovos caipira. Quero que ela apareça, que ela é o amor. Pessoal que produz ovos caipiras, né, para vender. Eu crio minhas galinhas não como motivo comercial, né, que eu não tenho coragem de matar. Mas é uma galinha de como que eu posso dizer, de um alto desenvolvimento para postura, né? Então eu super recomendo quem vende ovos, né, os pequenos produtores rurais, que eu falo para pequenos produtores rurais. Eu não, aqui nós somos pequenos, né? O nosso terreno aqui é 1 hectare de terra, 1 alqueire de terra, né? Então, não falo para grandes granjas, né? Eu falo para os pequenos, que são pequenos assim como eu. Se vocês quiserem adquirir a Embrapa 051, eu recomendo. É uma raça que ela entra em postura super rápido. As minhas entraram de 5 para 6 meses, né? Elas entraram em postura. Os ovos têm a casca dura, bem vermelha, a casca dura. São galinhas de alto potencial para postura, sabe? Elas botam, são galinhas muito dóceis para você mexer. E eu tenho um carinho especial pela Cristal. Eu vou dizer, se você for criar galinha para matar, você não põe nome não, tá, gente? Porque aqui eu parei de criar porcos, leitões, porque eu comecei com o negócio de botar nome, comecei com o negócio de fazer carinho, os bichinhos começaram a ficar mansos. Na hora de matar eu chorava, não comia carne, porque eu me apego aos bichos, né? Então eu não crio para matar, né? Eu gosto, mas eu não crio para matar, não. Então, se você for criar para matar, você não coloca nome, não, tá, gente? O que acontece com ela? Eu queria trazê-la aqui como exemplo para vocês não desistirem. Ela, quando era ainda uma pintinha, bem... Já tinha até trocado as penas, mas era bem novinha. Ela agarrou a perninha na tela. Ela agarrou, ficou se debatendo. Quando eu cheguei, já era tarde, ela tinha quebrado a perna. E eu pensei que ela não ia sobreviver. E eu comecei a orar a Deus. E eu falei, meu Deus. Uma vez eu vi uma pessoa falando que o produtor rural, ele precisa ter muita fé em Deus. E se você assiste meus vídeos, e se você tem fé em Deus, você vai se identificar, né? Mas se você não acredita, vai passar a acreditar. E eu comecei a orar. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer com ela? Né? Você tá me olhando. O que eu vou fazer com ela? Tadinha, ela tá com a perninha quebrada. E aí eu comecei a enfaixar a perninha dela para ver se canalizava de novo, né? Aí, meu Deus, o que eu vou fazer? E pedindo a Deus sabedoria, pedindo a Deus sabedoria. Gente, um dia o Senhor colocou assim uma luz, sabe, assim, para mim. Eu nunca vi isso em lugar nenhum. E ele me mostrou direitinho, em sonho, sabe? Eu cortando um pedaço de borracha de água, e colocando na perninha dela e enfaixando. Gente, assim eu fiz. E eu percebi e deixei por mais de 30 dias. Não necrosou a carne dela, ficou com a perninha normal. Ela tá me olhando aqui, gente. Ela é muito bonitinha, ela é muito carinhosa. Ela tá olhando para mim nesse momento. Sabe que eu tô falando de você, né? Você sabe que eu tô falando de você, meu amor. E, gente, vocês acreditam que ela anda normal? Ela anda normal, a perninha dela canalizou de novo. Ela é linda, olha a Crista. Por isso que eu chamo ela de Cristal.
a perninha dela canalizou de novo. Ela ficou boa. Vocês acreditem que ela ficou boa. Então, não desista. Se acontecer aí com a sua galinha, com seu animalzinho, se acontecer qualquer problema assim, não desista não. Bota uma borrachinha, né? Canaliza e que vai ficar curado, vai ficar bom. E dizem que elas colocam, né, 280 ovos num ano. Eu não sei, porque é o primeiro ano que eu tô com ela. Tô muito satisfeita, elas não param de botar. Elas botam direto, elas não param de botar. Elas não chocam, tá? Elas não entram em choco, mas elas botam bastante. Todo dia tem ovinho delas ali, um ovo muito bom. A casca durinha, porque a galinha ródia, quem já criou, eu já criei, ela tem a casca meio mole. Então, mole ao ponto de que elas mesmo quebravam os ovos, né? E eu tinha que estar usando vários recursos, calcário, várias coisas para poder a casca delas ficarem mais durinha, né, dos ovos. E meu galinheiro aqui foi atacado, foi atingido pela doença de Newcastle. Elas ficaram, pescocinho caído, perdi algumas, né, infelizmente. Por um descuido meu, eu esqueci de comprar a terramicina que a gente bota na água, né, para elas beberem. Elas não gostam muito não, gente. Para a gente botar essa terramicina, a gente precisa isolar elas, para elas não terem acesso a outra água, senão elas vão beber a outra água sem o remédio e vão deixar a água com o remédio. E elas precisam, toda galinha precisa da terramicina dissolúvel na água, né? Vou mostrar aqui como que é. Mas eu consegui, com a graça de Deus, o Senhor também me instruiu, sabe? Eu fiz um mingauzinho de fubá bem ralinho e usei uma seringa bem pequenininha, tá até guardada aí, aquela seringuinha menor que tem de 5 ml. E eu colocava a terramicina direto naquele mingauzinho de fubá, fazia um mingauzinho de fubá bem ralo e colocava no biquinho delas. Com uma semana elas estavam bem de novo, correndo pelo quintal. E elas se salvaram, graças a Deus. Que o Senhor, Ele nos dá também sabedoria, né? Às vezes a gente comete os nossos erros, né, na criação, mas quando a gente ora pedindo a Deus sabedoria, o Senhor também nos dá. E eu comecei a colocar pela seringa, né, pela boquinha delas. Tem que ter amor, tem que ter paciência com os bichos, né? E elas ficaram curadas. Estão bem de novo, ó.